Oi gente, tudo bom? Meu nome é Gisele e sejam bem-vindos ao canal Aprendendo Senhoras. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o capítulo 14 do livro do Celso Furtado, Formação Econômica do Brasil. O título do capítulo é Fluxo de Renda da Economia Escravista Mineira do século XVIII. Para iniciar, vamos falar sobre a base geográfica. A base geográfica, ela se encontrava na região da Serra da Mantiqueira até a região de Cuiabá. A curva de produção, ela subia e descia muito rapidamente, então havia muito fluxo e refluxo da população. Só que tinha algumas regiões em que essa curva ela era menos abrupta, então pôde-se haver um desenvolvimento demográfico mais regular. Sobre a produtividade média da economia mineira, é uma coisa difícil de ser definida, mas o que a gente pode destacar é que na curva, os pontos mais altos da produtividade, logo em seguida, tinha uma descida abrupta por causa dos depósitos de aluvião. Eles se esgotavam muito rapidamente, então as regiões mais ricas, elas eram as regiões que, consequentemente, tinham a vida produtiva mais curta. Sobre a exportação, a gente pode dizer que em 1760 foram exportados 2,5 milhões de libras, mas em 1780 não alcançou nem 1 milhão. Então, a década de auge foi entre 1750 e 1760. A renda média da economia mineira ela é muito mais baixa se comparada da economia açucareira. Só que a economia mineira ela tinha muito mais potencialidade do que a economia açucareira. Isso porque a renda estava muito menos concentrada, porque tinha muito mais gente livre na população. E outra questão é a distância da região mineira para os portos. Essa distância ela fazia com que os produtos importados eles ficassem cada vez mais caros. Então, esses dois motivos, que é a concentração de renda e a distância, eles incentivavam, ou pelo menos deveriam incentivar, o desenvolvimento do mercado interno. Só que a gente vê que não foi isso que ocorreu. Segundo os dados, o desenvolvimento endógeno foi praticamente nulo. Isso porque não existiam grandes atividades manufatureiras. E possivelmente isso não ocorria porque os imigrantes eles não possuíam essa capacidade técnica. Então, talvez, se Portugal tivesse também desenvolvido atividades manufatureiras, o Brasil tivesse desenvolvido atividades manufatureiras. Mas isso não aconteceu. E culpa disso se tem o ouro, que vocês vão entender mais à frente quando for explicar sobre o Tratado de Methuen. Para entender o Tratado de Methuen, é importante compreender o que aconteceu anteriormente. Portugal começou a passar por dificuldades econômicas e houve uma decadência da exportação açucareira. Então, começou a criar um ponto de vista dentro de Portugal de que seria melhor desenvolver um mercado interno para que pudessem ser produzidos os produtos que antes eles importavam. Então, instalou-se em Portugal várias manufaturas. E 2 decênios depois de 1684, as importações de tecido foram praticamente quase que abolidas. E isso teve uma reação dos exportadores de vinho. Eles queriam acabar com essas políticas protecionistas que Portugal estava executando. Então, eles se uniram, se aliaram com os ingleses e firmaram o Acordo de Methuen, que consistia basicamente com o mercado inglês concedia menos impostos para o vinho português, enquanto que Portugal retirava os embargos dos tecidos ingleses. Só que esse tipo de acordo resultou numa balança comercial desequilibrada de Portugal se comparada com a inglesa. Sem mencionar que as procuras por manufaturas da colônia iam direto para a Inglaterra. Mas, apesar de tudo isso, o ouro do Brasil ele foi importante para a economia europeia. E aqueles países que souberam utilizar esse ouro se aproveitaram. Que país foi esse? A Inglaterra. A Inglaterra que reestruturou a agricultura, que aperfeiçoou as instituições políticas, que teve essa visão de proteger e de importar técnica, que depois que se estabilizou viu nas manufaturas o modo de avançar tecnologicamente mais rápido.
E talvez sem esse ouro, a Inglaterra não teria escapado das guerras napoleônicas. E aí, gostou do vídeo? Então assine o canal e dá aquele joinha.